Oiê, Nutris, tudo bem com vocês? Hoje de um novo cenário para ficar diferente das outras aulas e para fazer com que vocês prestem mais atenção, não em um mesmo cenário, mas um cenário diferente. Aqui, ó, a gente já começou o marketing falando sobre marketing, né? Então vamos começar. Essa é a aula 3 e última aula, ficou para hoje, na segunda-feira, às 19h30. Então espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar ou nos comentários ou lá no nosso grupo, ou pode me mandar também no privado, sem problemas nenhum. O que eu mais quero é tirar a sua dúvida. Se você está assistindo isso e você está com papel e caneta na mão, ou se você está pronta para anotar, faz um story, posta aí no story, coloca lá, destrave seu posicionamento como Nutri. Aproveita para falar assim também, aumentando mais o meu conhecimento para atender os meus pacientes da melhor forma. Então coloca mais ou menos um bumerangue falando que você está investindo em conhecimento. Ninguém precisa saber que as aulas são gratuitas. Abre a tela aí, coloca como se você realmente estivesse investindo nisso. E espero que você invista nisso também, porque faz total diferença. E esse é um dos erros que a gente vai conversar hoje. Aula 3, erros que eu cometi, que eu não cometi, mas que você não deve cometer, porque pra mim hoje é um erro gravíssimo. Vamos começar então? Essa aula é realmente para ser um papo bem desconstruído, conversado, para que vocês entendam um pouco mais do que eu penso sobre esses erros que eu vou pontuar. Bem descontraído mesmo, que depois eu estou sentada no chão, no tapete, com o meu sofá à vista. Nossa, eu vou até colocar as almofadas aqui, ó. Eu tô vendo a minha câmera por trás, pra ficar mais bonito, né, o cenário aí, bem melhor, gostaram? Enfim, papo descontraído para que vocês entendam mesmo a importância desses erros, para que vocês não cometam, para que vocês tentem, né, evitar ao máximo que vocês conseguirem dentro desses primeiros meses, primeiros anos de formada. Hoje no meu Instagram eu postei um pouquinho sobre a minha trajetória como nutricionista, quando eu formei, como é que foi os meus perrengues. Gente, parece que foi há tanto tempo, meu Deus, parece que foi há 7 anos atrás, na verdade foi menos de 2 anos. É incrível pensar nisso, pensar o quanto a gente consegue evoluir se a gente tem a vontade de fazer acontecer e se a gente tem a coragem suficiente para isso. É muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, para que você não tenha vontade de desistir, para que você sempre tenha vontade de crescer cada vez mais. Isso faz a diferença, viu? E aí, compartilhando hoje lá no Instagram, eu relembrei momentos de quando eu comecei a atender numa clínica com uma médica que é prima do meu namorado. Na época era no Orion, para quem não conhece, quem não é de Goiânia. É um dos maiores prédios, se não me engano, da América Latina. O maior prédio, então assim, é muito chique lá. Só que logo ela saiu, foi para uma outra clínica e eu fui junto com ela. Nessa outra clínica eram pessoas que só iam consultar por plano de saúde. Então assim, com o tempo eu fui vendo que eu estava no lugar errado, porque eu estava querendo vender o meu serviço de R$200 na época para pessoas que não pagariam nem 50. Entenderam? Então, assim, no momento em que eles foram me cadastrar no plano de saúde, eu entendi que eu estava no lugar errado e que eu realmente precisava sair de lá e focar 100% na produção de conteúdo, porque a produção de conteúdo, escuta aqui, a produção de conteúdo, a sua forma com que você fala, as coisas que eu falei sobre a aula 2, brand, o seu brand dentro do Instagram, faz total diferença o valor que você vai cobrar da sua consulta, tá? Não adianta você querer aparecer de qualquer jeito, de regata, de qualquer jeito, sem uma maquiagem, sem um cabelo arrumado e querer cobrar R$250 sua consulta, ninguém vai pagar. Você precisa se colocar como uma pessoa profissional que está ali para dar o seu melhor, tanto visualmente quanto profissionalmente também. Isso é um dos erros que a gente vai comentar hoje. O mais importante aqui, dentro de todos os erros que a gente vai falar, é que independente dos erros, que a gente aprenda com eles. Que a gente entenda que foi um erro e que a gente não deve repetir de novo, mas que a gente realmente precisa levar isso como um incentivo e não como uma frustração.
Quando eu me formei, eu jurei que eu teria muitos pacientes pela quantidade de pessoas que entraram em contato para falar assim, quando você formar eu vou me consultar com você, quando você formar já tem minha agenda marcada. Não marcaram. E esse é um primeiro erro que eu quero que vocês entendam sobre isso, tá? Primeiro erro, cuidado com as expectativas quando você formar, se você for estudante de nutrição. Acaba que a gente vai num patamar muito alto por ver outras nutricionistas tendo muitos pacientes, fazendo muitas coisas, e a gente não tá nesse patamar quando a gente forma. Então a gente precisa colocar o pezinho ali no chão, se colocar abaixo do que realmente é e dar o seu melhor, ter ali a coragem para fazer acontecer e chegar no patamar que a gente precisa. O segundo erro dentro desse gancho de formar foi que eu não fiz uma lista de espera para as minhas consultas. Algumas amigas e colegas na época fizeram uma lista de espera. O que é uma lista de espera? Você criar um formulário. Então, assim, perguntar para a pessoa nome, data de nascimento, endereço, qual a modalidade que ela quer se consultar com você. Quando você formar, ela quer presencial, ela quer online, quanto ela pagaria na sua consulta, quais são os objetivos dessa pessoa, quais os resultados que ela quer, por que ela decidiu se inscrever na sua lista de espera, o que ela achou em você de diferente de outros nutricionistas. Então é muito válido fazer essa lista de espera. Não fiz na época, me arrependo muito, porque seria um passo muito grande, né, na nossa evolução, de ter pessoas ali esperando para se consultar com você. Pode ser que não tivesse ali ninguém na lista de espera, tudo bem, mas é uma mega, assim, demonstração de autoridade, de gente, estou formando e já tem uma lista de espera, entendeu? As pessoas não vão saber se tem gente ou não na lista de espera. Mas é muito interessante ter essa lista de espera. A minha colega, a Bela Borges Nutri, se vocês conhecem, ela fez essa lista de espera e ela me contou esses dias que deu 140 pessoas na época. Mas que até hoje algumas pessoas nem se consultaram com ela. Mas existe ali, ela teve um grande impacto ali em relação a novas consultas, novos pacientes por conta dessa lista de espera. Então, assim, segundo ponto, faça uma lista de espera. O erro seria o que eu fiz, né? Não ter criado uma lista para saber quem tem interesse em se consultar com você. Bom, vamos então para realmente erros que eu cometi e eu me arrependo, que eu quero compartilhar com vocês, e logo depois a gente vai falar sobre erros que eu não cometi e erros que eu quase cometi, que nenhum deles é para você cometer. Então vamos lá. O primeiro erro que eu cometi foi sempre me colocar como uma menininha. Então assim, tipo, você realmente quer consultar comigo? Sabe? Esses estilos de tipo, mas nossa, eu nem sou a melhor nutricionista do mercado, você vai se consultar comigo? Não é falando assim, mas eu acho que vocês entenderam o modo, porque era o modo de falar que eu conversava, era o modo de agir que eu estava no Instagram, passando um total de 0 autoridades. Só que esse modo de agir veio através de algumas coisas. Primeira coisa que eu lembro muito bem são os emojis que eu usava. Então, assim, muitos emojis. Esses emojis de beijinho, coraçãozinho, isso não passa nenhuma autoridade pro seu público, porque vai mostrar que você é menininha, que você é bonitinha, que você é fofinha, que você é meiguinha. Então, por muito tempo, eu tive esse conhecimento ali, esse posicionamento de meiga, né? De menininha, de queridinha, então não passava ali uma autoridade nenhuma pro meu público, o que fez eu demorar bastante para ter pacientes, até o momento em que eu realmente entendi que eu precisava mudar isso. Segundo ponto, roupas e acessórios também que não faziam sentido. Acessórios que eu gosto sempre de falar, correntezinhas com pingente, brinquinho, pititiquim, que não tem ali nenhuma demonstração de autoridade, acessórios pratas que passam uma sensação de jovial, de você ser jovem, querendo ou não, o dourado te traz um pouco mais de autoridade, mais de peso em relação a ouro, né? Querendo ou não, traz um ouro. A minha irmã tá com mania de falar que dourado é de rico, então tudo que ela vê de dourado
ela quer o dourado porque ela associou o dourado ao ouro, né? Ao rico. E ela está certíssima, porque realmente faz todo sentido o ouro estar associado ao rico. Existem ricos que usam prata? Existem, mas isso vai muito também do tom de pele, viu? Imagem pessoal muito importante. Mas as roupas que eu falo são roupas com muitos babados, roupas de regata muito fina, que via o meu sutiã aqui mostrando, pijama, quantas vezes já não apareci de pijama nos stories, cabelo todo bagunçado pra falar de um assunto super importante. Então são esses mínimos detalhes, gente, que faz tanta diferença. Olha o tanto que eu tô básica hoje. Eu tô de preto, uma blusa preta, acessórios, um acessório, um brinco. Tipo, ele é pequeno, mas ele é uma gotinha, assim, sabe? Acessórios mais pesados um pouco. Isso faz uma pulseira. Isso faz total diferença dentro do seu posicionamento, porque você mostra que você se preocupa com a sua imagem. Não é uma pessoa que não usa nenhum acessório, nenhum colar, nenhum nada. Você mostra que você se preocupa com a sua imagem e que você quer passar uma imagem de uma pessoa que está ali no mercado, que é uma profissional. Entenderam? Isso faz total de roupas e acessórios. Então toma muito cuidado. Sigam pessoas no Instagram que falam sobre isso. Hoje a gente tem um conteúdo riquíssimo, gratuito. Eu vou colocar até o Instagram de uma amiga minha, que ela também fala sobre imagem pessoal, que é a Kat. E o Instagram, ela também entrou na comunidade de marketing que eu participo. Então o Instagram dela está lindo e maravilhoso. Terceiro ponto do erro que eu cometi de não ter me posicionado como nutricionista. Eu postava muito mais coisas pessoais do que profissionais. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei também a postar mais sobre o meu dia a dia. E isso é normal, deve acontecer isso, você deve postar seu dia a dia. Mas eu pesei muito mais no dia a dia, porque acabou que eu tive uma pausa, vou falar sobre isso agorinha. Eu tive uma pausa, uma inconsistência na minha produção de conteúdo, ao ponto de eu só postar coisas pessoais e esquecer o profissional. Então isso é uma coisa bem ruim, é um erro que eu cometi, que eu me arrependo muito, porque eu fiquei muito tempo, acredito que eu falei isso na aula 1, né? Que eu fiquei muito tempo sem postar nada no feed e nos stories, só coisa pessoal, nada com estratégia. Então eu perdi um tempo ali, depois de já ter começado a produzir conteúdo, foi um tempo perdido que eu me arrependo, mas que aqui está o meu erro para você, não cometa. Que não deixe de produzir conteúdo hora nenhuma. Nem que você fique ali 3 dias sem postar nada, mas volte e sempre esteja postando. Não deixe só coisas pessoais no seu feed e nos seus stories, porque isso vai te atrapalhar futuramente. Quarto ponto, gestão financeira. Eu não conseguia gerenciar ali os meus gastos direito, as minhas entradas, né, minha prestação de serviço. Até o momento em que eu morava com os meus avós, era super tranquilo, porque eu tava ganhando ali em torno de R$1.000, R$1.500, R$2.000 estourando até o momento que eu morava com os meus avós. A partir do momento que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a ganhar R$4.000, R$4.500, R$5.000, R$6.000, R$7.000, R$8.000 e eu me perdi no personagem. Demorei 7 meses. Os 3 primeiros meses morando sozinha foi muito perrengue. E o que eu já sabia que aconteceria, eu estava preparada para isso. Porque, querendo ou não, a gente sai de uma vida em que a gente não gasta absolutamente nada para uma vida que você vai ter que se bancar, né? Então, querendo ou não, é um gasto dobrado. Então, ali foram 3, 4 meses de bagunça financeira, ano passado, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril de 2024, que foi uma bagunça, assim, financeiramente, mas eu demorei mais uns 7 meses pra conseguir, 7 meses junto com os 4, né? Então foi em agosto, setembro que eu comecei a me organizar melhor. Agora, de 2024, a gente tá em fevereiro. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa tomar cuidado, porque vai entrando dinheiro, a gente vai gastando esse dinheiro. Se você não tem uma mentalidade de eu preciso guardar para o futuro, porque assim, a nossa profissão, ela é muito ingrata, são altos e baixos. Então, por exemplo, dezembro eu ganhei 3 vezes menos do que janeiro. Então, são altos e baixos. Não tem como, infelizmente, a prestação de serviço é assim. Só que o mais importante é a gente não desistir, porque, ó, por exemplo,
Janeiro e fevereiro eu já estou muito melhor do que janeiro e fevereiro do ano passado. Então, realmente, vocês precisam entender que a gestão financeira é muito importante. Por isso que eu também fiz a parceria com uma contadora para que ela falasse um pouco mais sobre essa gestão financeira para vocês na mentoria MPC, que ficou a aula, ficou maravilhosa. Ela explica realmente como você fazer para não se embaranar, literalmente. Então, isso é muito importante. Cuidado com a gestão financeira. Não é porque o dinheiro entrou que você pode gastar ele, tá? Foi um erro que eu tive por muito tempo e que ainda estou pagando pelo preço. Porque, por exemplo, dezembro meu mês foi muito ruim e foi um mês que eu me mudei pra cá. Então, eu tive muitos gastos que eu ainda estou pagando os gastos de dezembro. Mas faz parte da vida. O mais importante é a gente ir aprendendo com esses erros, né? Quinto erro que eu falei agorinha, inconstância. Eu fiquei muito tempo sem postar nada. Eu fiquei muito tempo pra postar alguma coisa. Ai, Giovana, mas você começou no 6º período. Sim, eu ainda acho que foi tarde. Foi muito tarde. Eu deveria ter começado no 2º, 3º, mas a gente não entra com essa cabeça. Então, se você está na faculdade e você ainda não começou a produzir conteúdo, passou da hora. Se você está formando, já formou e não começou a produzir, aí que passou da hora mesmo, mas não é nada que a gente não consiga resolver, tá? Tudo com estratégias, planejamentos, isso faz muita diferença. Sabe uma coisa que faz muita diferença também? E é um erro, não é um erro, mas assim, aconteceu comigo, mas se você não tem esse problema, você tá 50% à frente. Se você não tem cara de menina, de criança, se você tem cara de uma mulher, isso te dá uma autoridade muito maior para falar sobre nutrição e que as pessoas entendam como se você realmente fosse uma autoridade, se você não tem cara de criança. Eu tenho. E ano passado, nessa mesma data, eu tinha muito mais. Então é algo que a gente tem que ir se aperfeiçoando. Corte de cabelo adequado, acessórios, tipo de roupa. Isso realmente faz muita diferença. Mas um outro ponto também que eu anotei pra falar, que um erro que eu cometi, que tentei perder um pouco da minha essência pra conseguir me parecer assim um pouco mais autoritária. Isso foi um erro gravíssimo, porque eu me perdi um pouco no personagem por um tempo, querendo usar blusas, camisas fechadas, querendo usar umas roupas que não me identificava. E sempre com um escarpão, coisa que às vezes, tipo, eu até gosto de escarpão, mas não me identifico tanto quanto um salto bloco, uma rasteirinha, um tênis. Então, assim, eu tentei por um tempo perder a minha essência, mas também ainda sei que existem algumas coisas que eu preciso me desligar um pouco para poder trazer esse posicionamento. Por exemplo, eu gosto muito de usar rasteirinha. Agora que eu tô usando um pouco mais porque eu tenho uma mais bonitinha. Mas assim, eu tinha umas rasteirinhas muito feias e eu queria ir pro consultório com elas. Então eu tinha que peraí, Giovana, você precisa usar um salto pra parecer mais posicionada, mais, né, dentro da sua profissão. Então eu me obriguei a usar salto por muito tempo. Ainda uso, mas hoje eu gosto. Porque realmente era algo que trazia um posicionamento, trazia uma coisa de, nossa, ela está usando salto, ela tem cara de mais velha. Então são coisas que às vezes não precisam. Coisas que eu achei que precisava, no caso, a camisa. Não tem necessidade nenhuma de você usar uma camisa pra parecer dona do que você tá falando. Não tem por que você usar um blazer, como se você tivesse uma autoridade. Então a gente precisa tentar ali dosar essas questões de autoridade, posicionamento com a sua essência. Isso é muito importante. Eu anotei um erro que eu não cometi, que fez total diferença na minha vida. Tem muita gente que acha que consegue fazer tudo sozinho, né? E eu quase cometi esse erro de achar que eu conseguiria fazer tudo sozinha, que eu ia conseguir me desdobrar sozinha em relação a conteúdo, a produção de conteúdo, mas só porque eu era boa no Canva, só porque eu tinha facilidade para falar nas câmeras, isso depois de muito tempo, tá? Facilidade eu criei no meu outro perfil quando eu estava na faculdade ainda, e com esse perfil eu consegui ir tendo essa facilidade para falar com as câmeras. Mas enfim, aí eu descobri que eu não era boa o suficiente para fazer tudo sozinha. Desde então eu soube a importância de investir em marketing. Assim que eu formei, eu já fui me preparando para isso,
E meu avô me deu de presente um curso de marketing, que é a Comunidade CEO Digital, que eu estou lá até hoje e mudou literalmente a minha vida, porque eu tive a vontade de fazer acontecer dentro do curso. Na época eu acho que custou R$1.800, R$1.900, hoje eu acho que tá mais de R$2.000. Só que o único problema desse curso, que eu falei que eu tive vontade de fazer, de crescer, foi porque ele não é voltado para nutrição. Então, todos os exemplos que a Duda dava lá nas aulas, eu tinha que quebrar a cabeça. Não tinha chat GPT, tá? Não tinha chat GPT. Eu tinha que quebrar a cabeça para trazer como um bom conteúdo e aos poucos ir criando essa criatividade, essa facilidade na criação, depois de ouvir uma aula sobre marketing e trazer para nutrição. Eu não me arrependo, porque eu realmente tive essa criatividade para fazer acontecer, mas eu faria outro curso. Eu faria um curso de nutrição mesmo, de marketing nutricional, com alguma nutricionista que já tenha passado por algumas coisas que eu acho que eu estaria muito mais à frente do que eu tô hoje. Porque realmente foram muito tempo, muitos meses quebrando cabeça em pegar um conteúdo de marketing e trazer para a nutrição, de marketing para a nutrição. Isso me fez ter mais criatividade hoje, mais facilidade para criar conteúdo. Mas eu faria diferente. Não deixaria de fazer a comunidade, porque eu conheci pessoas maravilhosas, mas faria diferente. Tem muita gente que faz isso, né? Compra um curso, conheço várias pessoas que compram um curso e não faz nem metade do curso porque ela tem que se desdobrar ali para ter criatividade. Eu tive essa criatividade, mas não é todo mundo que tem. Então, por isso que eu sempre vou recomendar estar em um ambiente, em um curso, em uma mentoria, em que você não precise mastigar. Você já tem algo teoricamente mastigado e que você só precisa trazer ali pro seu público, pro seu nicho. Pode entrar, que susto. Oi! Enfim, investir em marketing vai mudar a sua vida como nutricionista. Então, entenda isso de uma vez por todas e saiba que os seus clientes, os seus pacientes virão muito mais do Instagram com mais facilidade do que da indicação ou do que de outro meio. Hoje o Instagram manda na sua captação de pacientes. Entenda isso. Segundo erro que eu não cometi, mas eu também quase cometi, que é desistir. Não desista. Se tem uma coisa, um conselho que eu posso te falar que faz total diferença dentro da sua formação, dentro da sua produção de conteúdo, é não desistir. Se você desistir, uma hora você vai querer voltar. E essa hora que você voltar, é muito difícil recomeçar. É muito difícil voltar. Oi, gente, tudo bem? Eu tava sumida, né? A gente conversou sobre isso, né, na aula passada. Então, toma muito cuidado. Não desista. Entenda o que você quer. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Logo quando eu fui mudar sozinha, que eu fui morar sozinha, eu ainda tava meio assim sobre a produção de conteúdo. Eu entendia a importância, mas eu tinha medo financeiramente, né? Esse medo que a gente tem de não se arriscar o suficiente para ter um bônus maravilhoso que a nutrição pode proporcionar através do marketing. Mas a gente tem medo, a gente quer o fixo, que é mais fácil, que é seguro, mas a gente não quer se arriscar o suficiente para ter o valor do salário mais alto, porém sem saber quanto você vai ganhar no fim do mês. Nessa época eu fiz uma prova de um concurso de nutrição e fiz uma online, fiz uma também presencial e eu pedi muito a Deus que Ele me mostrasse o que realmente era pra mim, o que eu precisava, o que tinha que acontecer na minha vida. E eu lembro que eu fiz uma oração assim, eu estava na frente do computador e eu fazendo a prova e na hora que chegou, na verdade no dia que chegou o resultado da prova, antes de abrir o resultado, eu fiz assim: Deus, eu não aguento mais fazer provas e não ter resultados. Eu não vou mais fazer nenhuma prova se tiver sido ruim. Então, assim, eu fiz uma oração, pedi pra Deus me livrar desses concursos, que ninguém me mandasse mais, porque um monte de gente me mandava. As pessoas me viam produzindo conteúdo, atendendo o consultório e ainda achavam que eu queria fazer o concurso. Queria na época, só por esse medo mesmo. Mas aí eu falei assim, eu vou me dedicar. Se esse resultado for ruim, eu vou me dedicar 100% à produção de conteúdo, ao marketing
e vou fazer dar certo. Dito e feito. O meu resultado foi ruim, não passei. E aí eu cancelei, eu ignorei tudo de concurso que me mandavam. Falava assim, não, muito obrigada, já estou trabalhando no consultório. Não quero fazer concurso. Então, assim, foi uma decisão que eu tive mesmo de não querer estar em um concurso para ganhar apenas 5 mil, trabalhando 40 horas semanais. Se a gente desiste para recomeçar, é muito complicado. Então vamos para a nossa segunda parte dessa aula, que é um erro específico que eu quase cometi, mas que eu sei que 90% de vocês querem cometer, mas também a gente fica meio assim, né? É o medo de se expor na internet. Gente, não tem nada mais frustrante do que ficar imaginando que as pessoas estão vendo seus conteúdos e rindo de você. Ah, blogueirinha! Eu sei que vocês pensam isso e eu também penso. Porém, a gente precisa entender de uma vez por todas que isso não vai te levar a lugar nenhum. Sentir medo demais e se travar por isso não vai te levar a lugar nenhum. Quantas vezes eu criei um story, eu gravei um story, eu gravei um Reels e apaguei milhões e zilhões de vezes. Eu fiz isso com medo do que as pessoas iam falar, com medo de me expor mais do que eu já estava me expondo em alguns momentos. Então é algo que realmente trava a gente, faz com que a gente não dê um passo à frente todos os dias. Faz com que a gente dê um passo atrás todos os dias. 2 pontos muito importantes que acontecem, mas que não deveria acontecer. Primeiro, que é a gente se comparar. É muito ruim você ficar pensando, não, porque eu não estou tão boa quanto nutricionista X, então eu não vou postar enquanto eu não estiver boa igual ela para poder falar sobre o que eu já sei. Não, ela é muito boa no que ela faz, na produção de conteúdo dela, e eu não sou boa o suficiente, então eu vou me guardar enquanto não sou boa o suficiente. Segundo ponto, não sou boa o suficiente, não vou postar. Comparação faz com que a gente se sinta muito mal em relação ao outro, né? Mas existe um nível da comparação, que é o que eu estou passando hoje em relação à comparação corporal. Eu fui a um evento esses dias na Velocity, para quem não conhece, que são aulas de bike ergométrica. E aí eu fui nessa aula e só mulher bonita, do bundão, das coxonas grossas, da barriga trincada. E eu olhei bem pro meu corpinho e fiz assim, gente, eu estou muito acomodada, eu preciso mudar o meu corpo. E isso me fez, a partir desse dia, treinar quase todos os dias e me dedicar ao máximo na musculação, que era algo que eu estava falhando. Então foi uma comparação que não foi inveja, porque tem alguns corpos que são bonitos, mas não quero chegar lá, não acho tão bonito assim. Mas foi uma comparação também que foi, talvez eu não esteja tão satisfeito o suficiente com o meu corpo quanto eu digo que estou. Então é uma comparação boa, é uma comparação que te faz ir mais pra frente. Uma outra comparação que eu tenho e que me faz ir pra frente é com a Duda Vieira, a mentora do curso que eu faço. Ela está no nível da vida dela muito alto, com menos de 30 anos. Então assim, eu gosto de me comparar de uma forma benéfica, que um dia eu vou conseguir ser igual a ela, então para eu ser igual a ela, eu preciso trabalhar igual a ela, produzir igual a ela e me dedicar igual a ela. Então é uma comparação boa. É ruim quando você se compara ao ponto de você dar um passo para trás e não para frente. Então é válido a comparação? Sim, desde que você use isso para se inspirar e não te travar e não te parar. Segundo ponto, você nunca vai estar boa o suficiente. Não tem como você achar que vai chegar, estou maravilhosa, porque ninguém começa perfeito, ninguém começa um conteúdo bom o suficiente, a gente sempre vai encontrar um defeito, a gente sempre vai sentir que a gente não está preparada. Mas infelizmente é assim que a vida funciona. Um bebê, quando ele nasce, ele já não nasce correndo, ele primeiro senta, depois ele levanta, aí ele dá os primeiros passos, aí ele começa a andar um pouquinho mais rápido e só depois ele corre. Então, desde o nosso momento de nascimento até pra gente correr, precisa passar pelo processo. Precisa passar por esse momento que é muito importante para nós, tanto como profissional
como também pessoal, para a gente sentir que a gente consegue evoluir em tudo que a gente quiser. E é isso que a gente fala para os nossos pacientes, né? Não adianta fazer uma dieta restritiva demais porque não vai funcionar e uma liberada demais porque não vai ter resultado. Então a gente tem que encontrar o meio termo. E nesse meio termo, para algumas pessoas, é muito difícil, porque um gosta muito de doce, o outro gosta muito de refrigerante, o outro coloca muito azeite na comida, o outro come muito fast food. Então é um passinho de cada vez, não é? Ah, se você pede 7 fast foods por semana, essa semana vamos pedir 5, semana que vem vamos pedir 3, na outra semana vamos pedir só 1, e aos poucos vai melhorando esses hábitos. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Aos poucos a gente vai melhorando a nossa forma de falar, a nossa dicção, o nosso preparo para estar na produção de conteúdo todos os dias. Se hoje eu tô aqui e eu falo naturalmente nos stories, eu converso tranquilamente como se eu estivesse conversando com amigos, sem parecer uma tábua assim, falando com as paredes, é porque de algum dia eu falei com as paredes. Eu tive que passar por um processo de postar todos os dias, falar nos stories todos os dias, para ter um pouco mais de naturalidade. Uma coisa muito importante que eu quero que você saia dessa aula entendendo. Todos temos medos. Todos temos frio na barriga para produzir conteúdo, para atender, para estar mais ativo na vida do seu paciente, para estar mais ativo nos stories. Eu tenho medo até hoje. Porém, o que a gente faz é pegar esse medo e usar para a gente se impulsionar e não para travar. Se você pega esse medo e fala, não, porque tal pessoa é melhor do que eu não consigo, você nunca vai conseguir. É a mesma coisa de dieta. Se você pega essa questão do seu paciente e fala assim, não consigo, você vai falar assim, não, consegue mesmo não. Tchau, não consigo te ajudar. Não, calma, você consegue sim. Você só precisa começar devagar. É a mesma coisa com a gente, é a mesma coisa com a produção de conteúdo. Não é que você não consegue, não é que você não é boa, você só não tentou o suficiente, pelo tempo suficiente para estar um pouco mais natural, mais familiarizado com esse tipo de serviço, né? Com esse tipo de trabalho, que é um trabalho também, eu sempre falo isso porque dá muito trabalho. Então é isso, entenda que vocês precisam enfrentar o medo, precisa decidir que você vai enfrentar esse medo. Enquanto você não decidir isso, você ainda vai continuar com medo e ele vai te travar. A gente precisa entender que além de nutricionistas para os nossos pacientes, a gente também precisa fazer o trabalho, o serviço de estar divulgando a nutrição de uma maneira mais leve, mais tranquila, para que ninguém saia traumatizado e para que todo mundo entenda a importância de se alimentar bem, de estar no peso ideal, de comer proteína, de beber água. Então, além de ser para os nossos pacientes, eu quero que vocês entendam o quão é importante também ser para os nossos seguidores. É isso, maravilhosas! Esses foram os erros que eu trouxe aqui para vocês hoje. E eu espero de coração que vocês peguem esses erros e aprendam com eles também. Não cometam, não façam o mesmo que eu fiz, não façam o mesmo que eu quase fiz. E tudo que eu falei aqui também, espero que vocês entendam a importância de estar dentro do marketing nutricional, estar dentro, se dedicando na prática clínica. E é por isso que eu sempre vou falar que eu criei a mentoria MPC por isso. Para que realmente eu pegue na sua mãozinha e fale assim, vem aqui, vamos comigo. Querendo ou não, eu estou um pouco mais à frente do que algumas nutricionistas e eu posso ensinar isso de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, para que vocês realmente entendam a importância de estar no Instagram todos os dias e para que vocês ganhem muito dinheiro, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa fazer um concurso para ganhar 5 mil e trabalhar 40 horas semanais. Se na sua cabeça isso tá muito bom, por favor, para de pensar isso, porque você consegue ganhar muito mais, trabalhando muito menos. Eu sou a prova viva disso, por favor, confia em mim. Realmente, a nutrição pode trazer possibilidades enormes de trabalho, de conquistas, de sonhos realizados por conta da nossa profissão, por conta de estar dentro do Instagram, tá? Isso faz muita diferença. Nós temos muitas possibilidades como nutricionista dentro do mercado. E eu realmente quero que vocês entendam que é preciso estar todos os dias no Instagram, errando, não errando, aprendendo com o erro, não aprendendo. É preciso estar lá para que a gente consiga ter mais benefícios da nossa profissão.
A mentoria MPC está com as inscrições abertas até na quarta-feira, mas só até hoje com R$150 de desconto. Já falei pra vocês um pouquinho do que é a mentoria, mas eu vou abrir ela aqui com vocês e vou mostrar ela por dentro. Além das mentorias individuais, que vamos ter 10 encontros em 5 meses, um falando sobre marketing e outro falando sobre prática clínica, e nesse meio termo também falando sobre o que você deveria mudar no seu Instagram, o que eu vi de errado, o que eu acho que seria importante, realmente trazendo a minha visão para a sua profissão, para a sua produção de conteúdo, onde a gente vai conseguir crescer muito e muito mais rápido do que você imagina. Além disso, também temos uma plataforma onde aqui tem um vídeo de introdução. Esse vídeo aqui ainda vou publicar, que é uma aula sobre antropometria, como eu faço, eu vou fazer no meu namorado, para vocês aprenderem como eu faço. Eu fiz um curso sobre antropometria por dobras cutâneas. Eu aprendi dentro de um dia todinho sobre como fazer da melhor maneira possível, com as meninas que talvez vocês conheçam, a Beatriz e a Marcela, que elas têm um curso de imersão, né? Imersão APC, se não me engano. E assim, realmente mudou totalmente a minha visão de antropometria. Hoje os meus pacientes, quando estão lá na avaliação física e tem um momento ali específico que eles, nossa, ninguém nunca fez isso, que legal, o que é isso, pra que serve? Nossa, essas medidas, ninguém nunca mediu desse tanto, eu já fui tanta nutricionista, nunca foi tão bem marcado. Então é muito legal ter esse reconhecimento, como não, a avaliação antropométrica dela é muito boa e vale a pena pagar o que eu pago. Tem uma aula bônus também com a Duda sobre automaquiagem, o quanto é importante você se maquiar da forma com que ela ensina, tanto no consultório, tanto na produção de conteúdo, para que você traga um pouco mais de autoridade para o seu público, para os seus pacientes, mostre que você se dedica e que você se compromete com eles. A aula da Milena falando um pouquinho, criando uma rotina que funcione, então, em meio a trabalho, consultório, produção de conteúdo, cuidar de casa, que não é fácil. Ela explica um pouco de como você faz para criar essa rotina e para que seja leve, para que funcione muito bem. Aula com a EFIS, uma consultoria financeira, sobre gestão financeira, né? Para que vocês entendam um pouquinho do que eu falei, para não errar tanto na hora de receber, na hora que começar a cair dinheiro na sua conta, para que você entenda que esse dinheiro precisa ficar na conta e não despachar para o mundo. Edição de Reels, onde eu vou criar um vídeo também ensinando vocês como é que eu faço a minha edição de Reels no Instagram, como é que eu posiciono a câmera, como é que eu escolho a luz, como é que eu edito, como é que eu coloco o filtro, o que é mais importante dentro da legenda, enfim, tudo sobre o que eu faço dentro da edição dos meus Reels. E uma última aula bônus de como eu me organizo dentro dos meus calendários de postagem. Então, o que eu vou postar hoje, o que eu vou postar terça, o que eu vou postar quarta, segunda e da semana que vem, o que eu vou postar. Como eu me organizo em relação a isso, que é muito importante estar bem organizada na produção de conteúdo para que os seus posts funcionam bem. Além disso, também tem um material exclusivo sobre produção de conteúdo, sobre inspiração de postagens, que é um drive do Trello, onde você vai acessar e você vai ter acesso a diversos títulos de conteúdo e como você vai fazer esse conteúdo, como é que você vai postar, exemplos desses conteúdos, para que você se inspire e faça ali o seu post sem muita dificuldade, com muita facilidade, na verdade. Dentro da mentoria, eu realmente quero que você entenda que você é capaz de tudo dentro da nossa vida, dos nossos sonhos. A gente precisa entender que estar a nossa profissão é um privilégio. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, o máximo de produção de conteúdo que você puder fazer para trazer benefícios à sua profissão, ao seu financeiro, faça, porque faz muita diferença. E fazer um investimento na mentoria MPC também vai fazer muita diferença na sua vida profissional. E eu espero de coração que, se você entrar, você esteja de coração aberto para fazer o que precisa ser feito e não simplesmente escutar o que eu falo e não fazer o que precisa, tá? Se você tem interesse em entrar para a mentoria, faça sua inscrição lá no link. Aproveite até hoje, R$11,59, desconto de R$150. Amanhã e quarta é o valor normal,
Porém, você pode usar o parcelamento inteligente, que é aquele que não come o limite do seu cartão, sabe? Você pode pagar o valor por mês e não precisa parcelar o valor total. Espero que tenha ficado claro essas 3 aulas. Eu trouxe para que vocês realmente entendam a importância de destravar o seu posicionamento como nutricionista no digital, como fazer isso, erros que você não pode cometer, como construir uma marca, um brand forte. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês, porque eu quero gritar para o mundo que nós, como nutricionistas, merecemos sonhar muito, conquistar muito e não apenas ganhar um saláriozinho lá na UAN e viver daquela forma, trabalhando 40 horas semanais, como uma louca descabelada, sem tempo para nada. Eu quero que vocês tenham liberdade na agenda, liberdade para poder parar algumas coisas e passar um dia com o filho, parar para passar um dia com as amigas, parar seu expediente às 4 horas para ir tomar um café superfaturado. Faço isso direto, é maravilhoso. Então essa é a liberdade que eu falo e essa é a liberdade que eu desejo para vocês, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Contem comigo para tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.